o seu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, igreja? Os times já subiram. Em nome do Senhor Jesus, vamos começar. Eu gostaria de falar algo sobre a pregação de hoje. O tempo de mesa. Vamos falar um pouco sobre a mesa aonde o Senhor Jesus sentou. Algumas mesas, Jesus não recusa a mesa, mas a diferença, as pessoas recusam Jesus. Eu vou repetir para você entender e compreender. Jesus não tira ninguém da mesa, é ela mesmo que se levanta e se retira. A mesa é uma comunhão que Jesus está nos chamando todos os dias. Jesus te chama todo dia para você ter um tempo de mesa com Ele. Mas o grande problema é que nós se preocupamos mais conosco, mais com a nossa caminhada, do que o Jesus está te chamando para fazer. O primeiro texto, o fariseu chama Jesus para compreender Jesus. Mesmo na mesa com Jesus, o fariseu não entendeu o chamado de Jesus. Mas aparece uma pessoa-chave nessa mensagem. E a palavra ela explica bem certinha: a pecadora. A pecadora compreende que ela não é nada sem Jesus. Aquela pessoa que não começa a caminhar com Jesus e não compreende, é mais Jesus do que você. Tem uma frase que eu falo sempre aqui: não é sobre mim, é sobre Cristo em mim. Não é sobre vocês, é sobre Cristo através de vocês. Lembra de Jesus que fala para os discípulos: eu vou, mas eu vou deixar o bom Consolador com vocês. Ele deixa algo em meu coração e em teu coração. A compreensão de caminhada com Jesus, tudo começa em cima de uma mesa. Lembra da mesa da ceia do Senhor, da Santa Ceia? Após a crucificação de Jesus, Jesus volta, chama Pedro, faz o mesmo milagre, e eles desconfiam quem que é aquele, mas quando chegam na praia, a mesa está preparada. Não é sobre o alimento carnal, mas sim o alimento espiritual. Vem de mim todos cansados e sobrecarregados. E quem vai aliviar? Jesus. Então a mesa é um lugar de cura para aquela pessoa que compreende a caminhada com Jesus. A caminhada com Jesus não é sobre você. A mesa que traz o alimento espiritual não é sobre você, é sobre Jesus. Domingo passado eu preguei e falei: dá o passo que Deus te dá, te coloca ao chão. Eu fui pregar sobre Pedro, que Pedro andou sobre as águas. E tem uma chave sobre essa passagem também, que quando Pedro ele cai, a palavra fala na mesma hora, não fala depois, 10 minutos, 5 minutos, na mesma hora, Jesus pega Pedro pelas mãos. É a intimidade que você tem com Jesus. Quanto tempo você está gastando para andar com Jesus? Sabe qual é o problema? Se eu fazer uma pergunta para você hoje, agora, não precisa responder alto, mas responde no seu coração: qual foi a última vez que você orou a Deus?
última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual é a última vez que você se derramou ao chão e começou, Senhor Jesus, eu não sou nada sem Ti? Faz algum sentido para você que a aproximação de Cristo te traz mais Cristo perto de você? Quanto mais você se afasta, menos a presença do Senhor você tem. Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas elas pecam e dão o primeiro passo para trás. Elas pecam e dão o segundo passo para trás. E isso te distancia da luz. E na mesa te aproxima de Jesus, mas nem todos vão entender e compreender. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e só Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém. Pode ter 1 bilhão de religião, mas se não for direcionar e apontar para Cristo, não é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a mesa me traz uma clareza sobre essa palavra em Lucas 7,36, que nós vamos entrar agora. São várias mesas que eu coloquei aqui, mas eu separei algumas para vocês compreender qual é a direção que quer levar eu e você. Qual mesa que eu posso sentar e compreender ali, ou qual mesa que eu preciso me retirar. Em nome de Jesus. Lucas 7, começa com 26, pastora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha isso. Quem convidou Jesus foi o fariseu que convidou Jesus para tentar entender e compreender quem era Jesus. Mas não deu nem 10 minutos de explicação, nem 10 minutos de Jesus abrir a boca, já vem aquele apontamento: com quem você está andando? Com quem você está sentando? Será que ele mesmo é cristão? Será que mesmo que ele é o Cristo? A caminhada com Cristo não é fácil. Eu vou te repetir. Se até agora falaram para você que andar com Cristo é fácil, me desculpe, essa religião é errada. Todos os momentos você tem que trazer Cristo para a mesa, e todos os momentos você vai ter guerra. Eu não sei se você já sentou em algumas mesas de pessoas machucadas com a religião. Ela não fala nem um minuto de Jesus, mas ela só critica e aponta as coisas que ela mesma sofreu. O problema de algumas mesas é de abrir feridas. O grande problema de mesas é abrir feridas. E você não está lá para apontar feridas, você está lá para curar feridas. A mulher, ela é o quê? Pecadora. Mas Jesus, como Ele veio para todos e todas as mesas Jesus está, Ele não importa o que você fez lá atrás, Ele te importa o que você fez daqui para frente. Ela pega aquele perfume, derrama aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus e secar com cabelo e com beijos. Ela quebra um princípio. Se nós irmos para essa época, ela quebra os princípios de chegar perto de fariseus sendo pecadora
e ainda mais chegando perto de Jesus, sendo pecadora. O grande problema nosso é queremos se preocupar com os fariseus que falam da nossa vida. O grande problema é de nós começarmos a se preocupar o que o Cristo vai pensar. O Cristo já pensou, você é nova criatura. Você veio para Cristo para ser nova criatura, mas os dedos dos acusadores, dos apontadores, os que apontam um destino errado, mas você escuta mais o que está errado do que está certo. Eu não sei se você já aconteceu, você fez um projeto e ele começa pequeno. Todos os projetos na mão de Deus ele começa pequeno, amém? E as pessoas desconfiar e talvez te acusar, ei, não vai dar certo. Mas Deus falou com você que vai dar certo. Mas a mesa do ambiente que você anda, você caminha, ele olha e fala assim, esse vai dar errado. É a mesma coisa que esse fariseu estava falando para Jesus. Será mesmo que ele é o Cristo? Será que eu chamei o homem certo para a mesa? A compreensão e o entendimento da visão de Cristo, ele prefere usar aquele que não é, para se transformar para aquele que vai ser na mão de Cristo. Em nome de Jesus. Continua, pastor. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize-me, mestre, disse ele. Olha só. Volta só um de cima, pastora. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher. Ela é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Continua. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados... Olha só. Seus pecados estão perdoados. E podia ter parado por aí, mas Jesus tinha algo naquela mesa que precisava falar para ela. Estão não só perdoados. Continua. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. A sua fé te salvou. Jesus não só perdoa aquela mulher, traz a salvação para a vida dela. Você não entendeu? Jesus só podia ali, se fosse ao meu olhar, ao seu olhar, já está perdoado. Mas Jesus tinha que continuar a frase, porque ainda tinha acusação na mesa, tinha apontamento na mesa. Mas a sua fé te salvou. Vá em paz. Lembra da mulher do fluxo de sangue?
ela toca em Jesus, é curada no mesmo instante. Jesus podia ter continuado a caminhada, porque ele tinha uma missão de salvar a menina. Ele tinha uma missão de curar a menina. Mas ele decide parar, porque tinha algo a mais que ele podia fazer sobre aquela mulher. A tua fé te salvou. Ela já tinha sido curada. Se ele continuasse, ou parasse e falasse, você já está curado e continue sua vida. Não. Ele precisava liberar uma palavra para mim e para você. A tua fé te salvou. Vá em paz. A cura é a consequência da sua salvação. Se você parar na cura, você não tem salvação. Você só é mais um que veio para a igreja, recebeu a cura e foi embora e nunca mais voltou. Mas se você permanecer na palavra do Senhor, você é salvo. Você é salvo pela graça do Senhor. Porque você decidiu caminhar na mensagem. A cura é só a consequência, depende de você. A cura, a salvação, o perdão, depende de aonde você vai continuar caminhando. Muito foi perdoado. Eu creio, irmãos, que a mensagem de Cristo sobre a mesa, andando com Jesus, esse fariseu, ele fez um convite para Jesus, e não tinha só ele, a palavra fala que tinha outras pessoas em volta, julgando e criticando e apontando aquela mulher pecadora. Mas você é pecador até o momento que você conhece Jesus. Você é pecador até o momento que você escuta a voz de Jesus, e Jesus fala, ei filha, cesse, até aqui você foi com seus pés, mas daqui para frente eu vou andar com você. Ei, que coisa mais linda, saber que Jesus vai andar conosco, sabendo que eu e você somos pecadores. Aquela mulher, ela jogou o orgulho de fora. Eu não sei você, o que ela tinha para oferecer para Cristo não era o cabelo e nem o beijo, mas o que ela tinha para oferecer a Cristo era o pecado dela. O que ela tinha para oferecer a Cristo é se entregar de corpo e alma. Eu estou falando de um Cristo que na ceia ele lava os pés dos discípulos que estavam discutindo quem era o maior no reino do céu, porque a preocupação dos discípulos não era servir o próximo, era para saber quem ia sentar do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estou falando de pessoas que andando com Jesus não compreendeu. Mas uma mulher pecadora, ela entendeu, eu vou entregar tudo a Ele. O que é tudo para você? Talvez é só o seu coração quebrado. Uma vez eu ofereci minha vida a Deus, falei, Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é só o meu coração. Eu não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho casa, mas o que eu tenho eu te dou. Não procura dinheiro, fortuna na terra, porque Jesus fala, eu estou fazendo uma nova casa no reino dele. Não é sobre dinheiro, é sobre Cristo. E agora nós vamos para Lucas 5, 27. Vocês estão entendendo? Pode começar. O chamado de Levi. Quem que é Levi, igreja? Quem é Levi, igreja? Mateus. Pode começar. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa.
havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Outras pessoas. Você está entendendo? Quando pessoas têm um coração quebrantado a Cristo, Ele larga tudo. Pessoas que compreendem. Jesus sentou na mesa no primeiro texto com uma pessoa que conhecia a Escritura, conhecia de capa a capa, mas nunca abriu o coração para Cristo. Levi não conhecia Jesus profundamente, mas ele, na hora que ele viu, eu acho que você, quando aceitou a Jesus, você talvez assim sentiu a mesma coisa que Levi sentiu. Ele largou todo o tipo de pecado que ele tinha, porque ele era cobrador de impostos, e ao olhar de cobrador de impostos, era um pecador, era pessoas que roubavam, pessoas que faziam as coisas erradas, e ele larga tudo que era mal nele, para começar a andar com Jesus. Sabe qual foi o problema? O que Mateus fez, às vezes você não quer deixar o pecado, o erro, a falha, para seguir Jesus. O grande problema do nosso coração, deixamos o pecado guardadinho ali. Jesus, eu só vou ali na igreja e já volto já. Mas Mateus, ele fala que ele abandona tudo para seguir a Jesus. Olha que coisa louca. Ele não precisou de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos para começar a servir a Jesus. Na mesma hora ele prepara um banquete. Ele chama os fariseus, as pessoas que ele andava. Não, chama todos os pecadores, vamos todo mundo. Você vai conhecer aquele que me chamou, aquele que falou o meu nome. Não fui eu que me apresentei a ele que falou: Levi, siga-me. Sabe qual é o grande problema? Nem todo mundo está preparado para sentar na sua mesa. Nem todo mundo está preparado para sentar na sua mesa. Você é novo convertido? Você vai convidar, você vai tentar falar desse Cristo que você conheceu, e as pessoas, e agora você é o super crente, você é o crentão. Não, eu só quero te explicar o que Jesus fez na minha vida, a transformação que Ele fez. Agora eu sou batizado, agora Jesus, eu ando com Jesus. Ele não se preocupou, Ele me limpou. Mas tem fariseu na sua mesa que ele nunca vai entender o seu chamado. Tem fariseu na mesa que nunca vai entender porque você falou sim para Cristo. Não se preocupa com os de longe, que é mais fácil os de perto começar a te criticar do que os de longe. Continua, pastor. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção. Da mesma facção. Eita glória. Continua. Queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Por quê? Jesus dá uma resposta sensacional. Ele fala que ele não veio para as pessoas que já são, mas eu vim para os doentes. O que ele quis dizer? Eu vim para as pessoas que vão entender o Evangelho. Eu não me preocupo de transformar uma prostituta, eu não me preocupo de transformar um drogado, eu não me preocupo de transformar um beberrão, porque eles vêm de coração para ser transformado, mesmo sem entender. Eles vêm e sentam na mesa, porque eles querem mais de Cristo, e os que estão de pé, só estão ali para julgar e criticar. Eles sentaram na mesa, não ficou pela comida, mas ficou por Cristo. Todas as pessoas que conheceu a Jesus, ouviu a voz de Jesus pela primeira vez, se transformou de verdade. Olha um ex-aviciado, olha um ex-beberrão. Eu ouvi a voz de Cristo, e o que eu oferecia, não ofereci nada a ele,
mas Ele me ofereceu tudo, a minha família, o meu filho, a minha esposa, a minha casa. Quem é você sem Cristo? A grande pergunta que eu posso fazer para você: quem é você 5 anos atrás? Quem é você, Mateus? Quem é você, Lucas? Quem é você, Pedro? Quem é você? Você não era ninguém sem Cristo. E a compreensão me traz uma palavra muito poderosa que Jesus fala para eles. Continua. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Oh, aleluias. É aqueles que entenderam que estava doente no mundo, é aqueles que precisavam de ajuda, é aqueles que estavam com depressão, ansiedade, talvez aqueles que estavam perdidos, não tinha direção, mas achou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele estava trazendo a direção, o caminho, a verdade para aquele povo, mas o que são não queria ser. E aqueles que não são, começaram a ser. Nós vemos Pedro. Quem era Pedro? Na primeira oportunidade que ele podia brilhar, ele arranca a espada e corta uma orelha. Eu vou brilhar e arrancou a orelha fora. Não é com força. Jesus está chamando para você sair na rua ser aqueles crentes chato, amém? Porque quem converte, quem transforma, quem muda é o Espírito Santo. A única coisa que você tem que fazer, você vê um amigo seu. Conheci um Jesus, meu irmão. Ele transformou a minha vida, ele pode transformar a sua. Talvez ele vai perguntar: que Jesus? O Jesus da Bíblia. Mas eu não entendo, eu não compreendo. Eu posso te apresentar. Eu posso caminhar com você. Eu posso mostrar para você que o mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a sua vida. O mesmo Jesus que me tirou do suicídio, o mesmo Jesus que me tirou da rua, o mesmo Jesus que me tirou dos lugares mais perdidos. Eu vou falar algo para você. O Hamilton está aí, o Hamilton sabe. A mesma biqueira que eu fui buscar a droga esses anos atrás, nós fomos lá na biqueira transformar pessoas. A mesma biqueira que eu ia lá buscar a droga foi a mesma biqueira que Jesus mandou eu ir lá e começar a transformar pessoas lá. E quantas pessoas nós levamos para a clínica até de nós sermos expulsos da biqueira? Porque eu e você escutamos a voz de Deus e é o único que vai transformar a sua e a minha vida. Mateus, Levi, ele não quis nem saber quem ia falar dele, ele convidou todo mundo, porque o acesso a Cristo todos têm. Rasgou o véu, eu e você temos acesso. Eu não preciso ir para um lugar distante para sentir a presença do Senhor. Eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta e orar que Ele me vê no... Não sou contra monte, mas se você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, a palavra te fala, Ele te vê no secreto, aonde você for. Você pode ir para o monte, pode estar no carro, pode estar na sua casa. Ele está em você. Você não precisa de movimento, você precisa de Cristo. Menos movimento e mais Cristo. Menos movimento e mais Cristo. Lembra do homem que estava no poço, 30 e poucos anos? A primeira coisa que ele viu, ali tem cura. Mas ele esqueceu que a única pessoa que podia curar ele se chamava Jesus Cristo. Mas não me levam lá. O anjo desce, movimento na água. Eles não me levam. Você não entendeu, você não buscou o verdadeiro, o dono da cura. Você procurou movimentos menos Cristo.
mais movimentos, mais congregação, mais isso, mais aquilo, mas esqueceu o principal que está na sua vida: Jesus Cristo. É o único que pode mudar, curar e transformar a sua vida. Talvez o seu casamento não está bem, mas você abre a sua vida particular com 1 bilhão de gente, mas esqueceu de entrar no seu quarto e falar com Cristo. Jesus veio para mim e para você. Ele veio para tirar o pecado, mas sabe qual é o problema? Eu vou falar. Às vezes as pessoas gostam de lambuzar do pecado. Você tem a luz e a escuridão. As pessoas se sentem mais confortável na escuridão, porque na luz ele vai ver a sua sujeira, mas não se preocupa. Jesus veio para mim e para você para ser limpo. Agora, nós vamos para Lucas 24, a partir do 29. Oh Espírito Santo de Deus, Pai. Amém, igreja? Glória a Deus, continua. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo aos nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha Levantaram-se. Essa mensagem aqui, irmãos, é o caminho de Emaú. Quem conhece essa palavra? Eles andaram com Jesus no caminho de Emaú. E andaram com Jesus no caminho e falando o que Jesus estava fazendo. É um profeta. Jesus, ele curou muita gente, mas falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E a palavra, ela fala, se você ler o texto inteiro, você começa a compreender que eles não deixaram nem dar o terceiro dia. Eles saíram do lugar que tinha que ter ficado para caminhar e ir embora para sua casa. Mas Jesus não perde ninguém. Jesus vai atrás. Jesus não fala da ovelha perdida. Jesus não fala daquela ovelha perdida. Jesus. E eles no caminho de Emaús, ele vê as duas ovelhas voltando triste, desanimados. Mas Jesus não perde ninguém. Ninguém fica para trás. Sabe o que Jesus prepara para eles? Uma mesa. Jesus não prepara uma crucificação de novo, não prepara uma ceia, ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa para abrir os seus olhos, que no caminho ele anda com você, e na mesa ele te revela. No caminho ele anda com você, mas na mesa ele te revela. Quando ele parte o pão, eles abrem os olhos. Jesus está esperando vocês na mesa. Não é mais cultos, é mais presença. Você não precisa estar no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Você precisa estar na mesa de Jesus. O culto é só para você ter uma compreensão, um entendimento de qual que é o seu caminho, aonde você tem que ir. Amém, aleluia. Mas menos culto e mais presença.
menos culto e mais presença. Aqueles homens viram maravilhas em cultos, mas ele só teve uma presença quando Jesus voltou atrás dele e começou a caminhar com eles, e na mesa ele parte o pão. E Jesus quer partir o pão na mesa de muitas pessoas que estão aqui. Jesus quer partir o pão na sua mesa, para você abrir os olhos espirituais, para ver que Ele e você estão juntos. Continua, pastor. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles voltaram. Eles voltaram no outro dia? Na mesma hora. Porque eles já estavam se perdendo. E quando eles abrem os olhos espiritual, eles falam: eu tinha que ter ficado lá. Eu não tinha que dar uns passos para trás. Eu tinha que continuar caminhando com Jesus. Continua, pastor. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Partindo o pão. É na mesa que ele revela. É na mesa que ele revela para mim e para você quem que é ele. Você não precisa estar numa igreja com multidões de pessoas. Só com ele na mesa vale a pena. Deus está te pedindo mais mesa com ele e menos movimento. Mais mesa com o Espírito Santo e menos movimento. Sabe qual é o grande problema dessa geração? Eles saem de casa para ver aonde tem uma pessoa, para os adivinhos dessa era. Mas se você sentasse na mesa, fechasse seus olhos e falasse com Deus, Ele ia falar com você. Sabe por que Deus não falou com você ainda? Você não teve tempo de mesa com Ele. Às vezes você fala muito e não deixa Deus falar nada. Às vezes a mesa que você está sendo preparado, você está pedindo, e na hora que Deus vai te responder, você levanta e sai. Eu gosto de orar na madrugada. Eu fico acho que uns 10 minutos em silêncio, falando assim: Senhor, o que o Senhor quer comigo? E não falo mais nada. E fico lá. E depois eu só agradeço ao Senhor pela minha casa, pela minha vida, pelo ministério, pelas pessoas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão precisando da tua palavra. E no outro dia, aquilo que estava no meu coração começa a tornar real. Há 4 anos atrás, 4 a 5 anos atrás, Deus me deu essa visão, que eu estou aqui hoje, que eu estarei pregando o Evangelho. Passei em vários lugares, conheci várias pessoas, mas aquele que prometeu para você, na mesa, no tempo de comunhão, no tempo de oração, no tempo de busca, Ele é fiel para te cumprir. Deus não te promete nada se Ele não for te cumprir. Se não for para cumprir, Ele não te promete. Se Ele está em silêncio por enquanto, é porque tem coisas maiores e você não está preparado para receber. E eu quero trazer agora para você Lucas 14:15. Irmãos, essa daqui é para eu e você acordar. Pararmos de deixar Jesus como segunda parte e começar a nós só se preocupamos com as nossas coisas. Essa passagem me fez refletir muito, porque nós
freamos em muitas coisas? Por que nós paramos com muitas coisas? Muitos projetos? E nessa mensagem aqui, Deus falou no meu coração. Se preocupamos com tantas coisas, e o principal, que é Jesus, não, hoje não, tá friozinho no culto, né? Hoje não. Tá chovendo, hoje não. Tá ventando, hoje não. Então, o que você veio buscar a Cristo? Você veio buscar mais de você e menos de Cristo? Ou veio buscar mais de Cristo e menos de você? Lucas 14, começa com 15. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse ao servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ainda há lugar na mesa. Estamos aqui, e talvez o seu coração agora comece a lembrar de uma pessoa que podia estar na mesa de Cristo. Talvez o seu coração fale assim: nossa, podia estar essa pessoa aqui, ouvindo a tua palavra, entendendo e compreendendo o significado de uma mesa. Ainda há lugar para os pecadores, porque aqueles que são não vão ser, e aqueles que não são vão ser, porque compreendeu, não é o status, o quanto você ganha ou o quanto você é, mas é aquela pessoa que se entrega a Cristo. A mesa, ela te revela quem vai andar com você e quem vai te largar no meio do caminho. O grande evangelho não é sobre você. O grande evangelho é sobre Cristo através de você. A caminhada com Cristo, igual eu falei, não é fácil, mas é necessário. Quantas pessoas você tem, que você conhece, que você precisa transformar, porque ela foi machucada na mesa. Muitos movimentos, mas poucas palavras. Eu vim trazer para você hoje aqui, quem você quer andar? Com quem? Com quem você quer caminhar? Nós temos uma direção só. É te apresentar Cristo. Mateus 7, 18. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória ao Senhor, Pai. Que o Espírito Santo direcione o nosso coração e a nossa vida, Senhor. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Acabou, glória? Quem vai aqui começar a sentar em mesas e falar de Cristo verdadeiro? Quem agora vai começar a compreender que você tem uma missão? Você tem uma missão toda vez que você compreender que a mesa vem para transformar a sua vida. Não adianta aqueles fariseus conhecer a palavra, mas não vão para o céu. Mas aqueles pecadores que se transformaram e mudaram o seu coração, vão. Sabe por quê? Porque eles não estão amarrados no homem, mas eles estão presos em Cristo. A compreensão e o entendimento que Jesus quer trazer para mim e para você hoje, toda que Cristo preparar uma mesa para você, não jogue ela fora, ao contrário, transforme ela. Deus deu uma missão para mim e para você: ide pregar o evangelho a todos. Não é só para as pessoas que estão aqui dentro, são as pessoas que estão lá fora. O prédio pode ser bonito, o lugar pode ser bonito, mas sem Cristo não adianta nada. Eu e você temos uma missão. Todas as mesas que nós sentamos, nós temos que sair de lá transformando pessoas. Você tem uma oportunidade: ser um fariseu ou ser um pecador que quer ser transformado. E todas as pessoas que são transformadas transformam o próximo. Todas as pessoas que Deus transforma o coração, ela começa a ser usada como um discípulo para transformar o próximo. Talvez o seu pai não é convertido, talvez sua mãe não é convertida, talvez seu filho não é convertido, talvez seu amigo não é convertido, mas Deus deu uma missão para você. Deus não mandou você sentar nesta cadeira e ficar calado sobre tudo que está acontecendo. Abre a boca para falar de Cristo. Mesa é um lugar de transformação. E nós não somos fariseu, nós somos filhos. Somos filhos que entendemos o que o Pai quer conosco. Essa passagem que eu trouxe para vocês compreender. Cristo não rejeita a mesa, é a mesa que rejeita Cristo. Pode apagar a luz, vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, coloca a mão no seu coração. Eu gostaria de orar por você, mas eu gostaria que você, se você tem um filho desviado, algumas mesas machucou o seu filho, machucou o seu marido, machucou a sua esposa, ou algumas mesas machucou os seus parentes, coloque ele em oração. Menos de você, mais de Cristo. Você quer ser um discípulo? Menos de você, mais de Cristo. Comece a orar. Ou se você tiver uma foto, liga ele aí, coloca a mão sobre ele, seu filho, quem se sentir no coração. Pode ser até seu amigo no WhatsApp, ou sua amiga. Apresenta ele a Jesus. E creia que o próximo domingo ele está aqui. Você crê que o próximo domingo estará aqui? Porque a mesa que te machucou é a mesa que vai te curar. A mesa que machucou ele, Cristo vai até ele e vai o curar. Porque a mesma mesa que te machucou, te maltratou,
é a mesma mesa que vai te curar. Ô Espírito Santo de Deus, Pai, vai de encontro a cada pessoa, Senhor Jesus, que está sobre o coração delas, Pai. Vai de encontro a cada foto, Pai, a cada pessoa que precisa do seu clamor, Senhor. Em nome do Senhor oramos, Pai. Em nome do Senhor começamos a apresentar nomes aqui dentro, Senhor. Em nome do Senhor, que é a comunhão do Senhor, Pai. Pessoas entendam o Teu Evangelho, Pai. Que a mesa que te machucou, que você saiu triste, não, Jesus não estava lá, mas Jesus está te apresentando uma mesa que te cura, que te transforma. É uma mesa de verdade. Em nome do Senhor Jesus, vai de encontro aos filhos. Vai de encontro, Senhor Jesus, a família, Pai. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo toque o coração de cada um deles, Pai. Em nome do Senhor, oramos, Pai, por milagres neste lugar. Pessoas que estão doentes, Pai, pessoas que precisam, Senhor Jesus, de cura. Vai de encontro. Apresenta as pessoas que estão doentes sobre a tua vida. Deus te deu uma missão: apresentar as pessoas. Talvez se você fale assim, eu não sei orar. Aquela mulher não sabia orar, aquela pecadora, mas o que ela tinha, ela deu. Ela entregou um perfume, ela entregou a fé dela. E ali foi curada, ali foi salva, ali foi perdoada. Jesus te encontra num quarto deserto. Eu vou te explicar esse quarto e você vai entender. Toda vez que você entra sobre ele, sobre o lugar que eu estou te falando, você não encontra Jesus. Como assim, pastor? Porque você foi tão machucado, você foi tão esmagado, que você não escuta mais a voz de Cristo. Mas quantas vezes você ora, Senhor, fala comigo, Pai. O Senhor fala com todo mundo, mas não fala comigo. Hoje o Senhor Jesus está sentando sobre a tua mesa. Hoje Ele está sentando sobre a tua casa. Hoje Ele está sentando sobre aquele quarto escuro. Ele está sentando sobre uma cadeira e falando: filha, fala comigo agora, eu preciso te escutar. Eu sei o que você precisa, mas você precisa falar o que eu tenho que fazer sobre a tua vida. Talvez você fale, mas Jesus já sabe. Ei, abre a boca para glorificar a Ele. Lembra dos leprosos? Eram 10. Jesus, tenha misericórdia de mim. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Abre a boca para falar que o Senhor Jesus quer te ouvir. Senhor, cura minha mãe. Senhor, cura o meu pai. Senhor, cura o meu filho. Senhor, visita a minha empresa. Senhor, visita a minha casa. Senhor, visita o meu casamento. Ei, começa a apresentar, porque Jesus está visitando casas aqui dentro. Você não está entendendo, você só veio através de um culto, mas o Senhor Jesus falou: ei, eu estou visitando a sua mãe, eu estou visitando o seu pai, eu estou visitando aqueles doentes que precisam ouvir o meu evangelho através da sua boca. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, mas basta você apresentar Ele. Oh Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, receba a cura. Não só a cura, receba a salvação. Jesus não só entregou a cura sobre aquela mulher, não trouxe um véu novo para ela, não trouxe uma oportunidade para ela, mas decidiu salvá-la. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, eu não vim buscar só a cura, Pai, eu vim buscar
a salvação, porque a salvação é mais importante do que a cura. Se eu não tiver a salvação e só tiver a cura, Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai. Oh Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, eu sei quanto tempo eu e a pastora começamos a orar pela nossa filha Lara, que ela é autista. Senhor, ela não tem, cure ela, Senhor. Jesus não curou o autismo nela, mas mesmo assim eu confio nele, porque ele vai salvar a minha filha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe qual é o grande problema nosso? Se Deus curar, ele é Deus, mas se ele não curar, eu larguei dele agora, porque eu preciso de uma cura para ser salvo. Ei, você precisa ter Cristo. A cura não pode te aproximar de Cristo, é a salvação, é a graça dele. Eu não mereço, mas ele teve misericórdia de mim, de você. Ele gastou tempo na mesa, ele gastou tempo sobre a tua casa, ele gastou tempo sobre a tua vida. Ele te deu segunda chance, ele te deu um véu novo, ele te deu um nome. As pessoas só te conheciam pelo apelido, mas Jesus teve misericórdia de mim e de você. Se ele curar, ele é Deus. Mas se ele não curar, ele continua sendo Deus. Em nome do Senhor Jesus, não largamos ele por nada. Se o Senhor depender de usar 10 mesas para nós sentar e compreender o que o Senhor quer conosco, use as 10 mesas, Jesus. Oh Espírito Santo, na primeira mesa nós queremos levantar